Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida aqui, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida aqui, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui, professora Bruna Oliveira, e hoje, gente, nós vamos fazer uma bateria de questões voltadas aí para o nosso querido concurso para oficial do Corpo de Bombeiros do Ceará, tá certo? Vale lembrar que todo o nosso material e toda a nossa equipe, ela tá voltada para que você consiga a sua aprovação, tá certo? Então, bora começar sem mais delongas. Vamos resolver aí umas questõezinhas sobre história do Ceará e atualidades, que são aquelas questõezinhas mais latentes dentro das nossas provas, que vocês não podem ir para o dia da prova sem saber sobre eles, tá bom? Então, bora lá, meu povo. Felicidade de estar aqui com vocês, né? Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Primeira questão. Na primeira questão, fala o seguinte: estamos em um movimento de revisão historiográfica para corrigir o grande equívoco que foi a invisibilidade dos povos nativos e africanos do Brasil. Os estudos feitos com diversas fontes que não foram consideradas nas escritas anteriores nos mostram os povos nativos com grandes atuações políticas em conflitos que mediaram forças com os colonos. Um conflito, aí é que ele começa a dar algumas características, né? E aí, gente, uma questão dessa eu coloquei de forma proposital, porque a gente tem muito na nossa cabecinha, quando fala de história do Ceará, muito forte a questão do movimento da Confederação do Equador. Mas quando a gente começa a ler aqui, né, que a gente vê logo nos itens, Confederação do Equador, a gente já fica assim, opa, pode ser alguma coisa sobre isso. Mas quando a gente começa a ver as características dadas dentro do enunciado, a gente começa a ver que não é bem por aí, tá certo? E aí ele diz o seguinte, ó: um conflito longo e violento de 1650 até 1720, que ocorreu, deixa eu só te pegar a canetinha aqui azul, que ocorreu em vários estados da região nordestina, como Ceará, como a Bahia, Pernambuco e Maranhão, com diversas tribos envolvidas, como aliados ou rebeldes. Gente, foi a chamada Guerra dos Bárbaros, tá? Que tinha um intuito, né, de expansão e ocupação, principalmente do interior, né, da nossa parte territorial, tá certo? Isso aconteceu só no Ceará, professora? Não. Como ele mesmo diz aqui, ó, na Bahia, no Pernambuco, no Maranhão. Isso, gente, gerou muito processo de etnocídio. E o processo também, sabe de quê? O principal, né?
de genocídio. Matou o povo mesmo, tá? Assim, são as duas formas, né, que a gente tem de exterminação dos nossos povos originários, né, nas comunidades originárias tradicionais indígenas, tá certo? No caso, aqui nós estamos falando sobre quem? Sobre a Guerra dos Bárbaros, tá? Uma guerra essa que tinha como intuito a expansão e ocupação do nosso interior e a gente dizimava de uma forma muito desleal, desproporcional a nossa população indígena. Não à toa que várias comunidades foram literalmente extintas, tá? Quando eu falo é que elas foram extintas mesmo, tá? Não tem resquício de mais nada até os dias de hoje, tá certo? Tranquilo? Então, questãozinha boa que pode nos levar a um erro, né? Por conta muito do nosso hábito de ouvir falar sobre a Confederação do Equador e da importância desse movimento para o Nordeste e para o Ceará, tá certo? Então vamos lá para a nossa segunda questão. Diante da impossibilidade de continuar o trabalho no sítio Baixa Danta, o beato José Lourenço conseguiu com Padre Cícero outra terra para viver, chamada de Caldeirão dos Jesuítas. Ficava no município do Crato, bem como próximo à Serra do Araripe, e com uma área de 800 hectares. O nome Caldeirão vem de uma formação natural de pedra, que parece uma panela e conserva a água em seu interior. Água alimentada por um riacho. Então, aí fala lá no finalzinho, ó, sobre a comunidade do Caldeirão, liderada pelo beato José Lourenço, é correto afirmar. Vale lembrar que era um movimento, né, que tinha um apoio, né, como ele mesmo fala aqui, na questão do Padre Cícero, que aconteceu na região do Cariri, tá certo? Que teve uma grande importância, né? E tinha, né, José Lourenço como líder, né, dessa comunidade. Mas vamos ver aqui nos itens, porque o item ele é muito explicativo no tom de nos direcionarmos para o que foi de fato o movimento, né, a comunidade Caldeirão, tá certo? Então vamos lá. Nosso primeiro item. No item A, reuniu camponeses, pessoas pobres, que se dedicavam ao trabalho na agricultura, à devoção cristã e aos laços com o padre Cícero Romão Batista. Que perfeito! De cabo a rabo, é justamente o que vai representar, né, Caldeirão para a sociedade naquela época. Era uma comunidade onde reunia agricultores, né, camponeses, pequenos agricultores, pessoas que estavam à margem da sociedade, em sistema de vulnerabilidade, né, que se dedicavam o quê? Ao trabalho da agricultura. Caldeirão, gente, era também, né, e tinha muita ideia para ser um novo Canudos da vida, né, basicamente. Que fosse o quê? Fosse autossuficiente, que eles conseguissem produzir, que eles conseguissem dar uma melhor qualidade de vida para aqueles que fossem para a região, tá certo? E aí nós vamos ter a questão da devoção cristã, né? Tem muito esse laço, principalmente na região do Cariri. Quem é do Cariri não me deixa mentir, né? Respira a religiosidade, né? Respira muito a presença e a importância do Padre Cícero, tá? Então, aqui, ó, totalmente correto. No item B, após a morte de Padre Cícero, manteve as terras cedidas por ele e conseguiu novas terras na Chapada. Gente, não conseguiu novas terras, não, pelo contrário, foi acabar, né? Contava com o apoio dos senhores rurais. Gente, não contava com apoio. Inclusive, eles tinham muita raiva e queriam muito era destruir, né, todo esse movimento, tá? Na D, era uma espécie de comunidade quilombola, que aceitava apenas negros e negras. Gente, não era, né, voltada apenas para pessoas negras e negros, tá? A E desenvolveu atividades correlatas aos jagunços, tendo sido responsável por emboscadas e crimes na região do Cariri. Aqui, nós temos que lembrar também da importância, sabe, de quem? Do cangaço. A professora falou de cangaço. Estou falando de quem? Falou de cangaço, gente? Falou Lampião. Não à toa que dizem muitas línguas que Lampião, ó, e Padre Cícero eram juntinhos. Inclusive, quando Lampião queria invadir uma casa, uma fazenda, né, ele ia, e era na região ali do Cariri, ele ia pedir
orientação ao padre Cícero, né, meio que uma permissão. Aqueles que eram, né, de oposição ao padre Cícero, com certeza, né, pode entrar, né, entra, cuida, né. Então aqui, ó, tá errado, e de fato é o nosso itemzinho A de aprovados. Questãozinha boa, tranquila, que fala sobre um movimento muito importante dentro da história do Ceará, que tem a sua relevância, principalmente para lutar contra um sistema e um movimento que tem uma tendência, né, de uma tendência elitista, de uma sociedade elitista, né, acima de tudo, tá? Na questão 3, a princípio, o primeiro fenômeno ocorrido publicamente com Maria de Araújo, o sangramento da hóstia, ganhou popularidade, pois passou a se repetir todas as quartas e sextas-feiras daquele mês de quaresma, inclusive na presença de outros padres, tá? Gente, aqui o milagre da hóstia, que inclusive, por conta desse milagre, fez com que Padre Cícero, né, perdesse os seus poderes para celebrar missas, né? O arcebispo de Fortaleza, na época, ficou muito furioso, porque uma informação dessa é necessário que ela seja investigada, principalmente com portas fechadas, né, sem ninguém saber. Só que, gente, como aconteceu de forma repetidamente, né, de forma repetida, foi o que aconteceu, vazou, e o arcebispo de Fortaleza só soube, ó, muito tempo depois. E aí ele ficou com muita raiva, né? Tem essa história que ele ficou com muita raiva. E aí suspendeu, né? Cancelou, literalmente, os poderes de celebração do padre Cícero. O professor quer dizer que ele não celebrava a missa? Celebrava, inclusive, ele percorreu todo o Ceará, né? Celebrando missa, só que era de forma clandestina, tá certo? Mas sobre o milagre da hóstia. O que é que a gente tem para falar? Né? O milagre da hóstia é um dos fenômenos sagrados de Juazeiro, é correto afirmar. No item A, ele fala o seguinte: naquele contexto, aos poucos, os panos manchados de sangue tornaram-se objetos de culto e atraíam romeiros de várias partes do Brasil. E isso, gente, fez com que até um pouco tempo a igreja não tivesse perdoado Padre Cícero, tá? Professora Injustiça, eu acho muito assim, né? Mas que eu acho que tem coisas que, como foi repetido, de fato iria vazar, né? Então, assim, tem muito esse, como é que eu posso falar? Que hoje a Igreja Católica, ela tenta meio que como é que eu posso dizer, gente, uma palavrinha? Fazer uma restauração histórica com o Padre Cícero, né? Por conta disso, tá? Principalmente quando a gente versa sobre a questão de canonização, beatificação, né? Que o Padre Cícero vem passando por esse processo, né? Para se tornar um santo, tá bom? Então, bora aqui. Eita, professora, uma questãozinha dessa é muito, mas muito boa, tá? É uma questão onde você vai ter, né? Um assunto que é muito latente, tá? E que pode sim cair na nossa prova. No item A, tá corretíssimo, né? Ó, tudo que a gente falou anteriormente. Na B, logo após o primeiro fenômeno de milagre, a igreja iniciou o culto a Maria de Araújo. Não, né? Não só a ela, mas todo o processo, tá? Assim, apesar da historiografia tradicional sempre vincular a imagem de Padre Cícero com a Beata Maria de Araújo, eles viveram suas experiências religiosas em épocas distintas. Não, a Beata, gente, ela ia para as missas do Padre Cícero. Inclusive, o Padre Cícero foi suspenso por conta dela, né? Por conta desse milagre, tá? Vamos lá para o item D. A Beata Maria de Araújo faleceu poucos dias depois do fenômeno milagre da hóstia? Não, né? E é muito respeitada e valorizada pela igreja. A Beata Maria de Araújo construiu ainda em vida, uma imagem de santidade. Não, né? Tem a ver com ela. Porque o milagre vai ser vinculado, né, ao Padre Cícero, enfim, né? Não tem essa vinculação direta, né, com ela. Então, aqui, ó, o nosso item correto, o item A de aprovar. A menina tá só saindo o item A de aprovar, é um sinal aí. Vamos lá, meus amores. Na quarta questão, na década de 1930, o Ceará foi marcado pela política e socialmente por siglas como LCT, COC e LEC, né? Ou COC, né? Considerando as organizações identificadas por essas siglas, é correto afirmar,
Vamos lá no nosso item A, que ele fala o seguinte: a LEC, a Liga Eleitoral Cristã, congregava apenas eleitores ligados ao movimento libertário do socialismo e do comunismo? Não, né? Não necessariamente, tá? A LCT, Legião Cearense do Trabalho, possuía caráter, né, socialista, antifascista, anticlerical e lutava contra a influência católica na política cearense. Nem tanto, inclusive tinha apoio, ó, católico, tá bom? Então, ó, COC, ciclos operários católicos atuavam de forma assistencialista e confessional para promover a colaboração entre patrões e empregados. Era como se fosse uma forma de intermediação ali, que a gente tem muito hoje com o sindicato, né? Mas vamos ver o próximo item, deixa esse stand-by. Eram caracterizados por origem católica, desvinculados de doutrinas como o fascismo e por serem próximos ao socialismo. Nada com nada, né, gente? Esse tem o item E, mas é só até aqui mesmo. Então, de fato, o nosso item correto na 4 é o nosso item Czinho de concursados, tá? A COC, né, o Círculo, né, Operário dos católicos, eles eram uma forma de intermediação e também para amenizar, né, os conflitos que existiam na época, tá? E também deixar, tipo assim, mais controlado, caso a classe quisesse, né, fazer manifestação, greve, enfim, para tentar contê-los, né? Então, interessante falar sobre isso também, mas sempre defendendo, né? Tem muitos lá que a gente escuta falar sobre a questão de defender os interesses da elite, da burguesia cearense. Nada, né? Ô, professora, poderia ser melhor? Poderia, mas, né, a elite cearense tinha um comando muito expressivo e muito bem consolidado nesta época, tá bom? Vamos lá para a quinta questão. A abolição da escravatura na província do Ceará, ocorrida oficialmente em 25 de março de 1884, 4 anos antes da abolição do Império, teve como uma das suas razões, não à toa, você, professora, eu não sou do Ceará, estou indo fazer a minha prova, né? Do Corpo de Bombeiros, de oficial. 25 de março. No Ceará, gente, é o que nós vamos chamar que é o feriado da Carta Magna. Certo? É o feriado da Carta Magna, que é quando a gente vai ter a libertação dos nossos escravizados. Inclusive, quando a gente fala disso aqui, né, muito simbólico, a questão lá de redenção. Redenção, gente, teve, né, um processo aí importantíssimo, inclusive até hoje tem um monumento lá da Liberdade, né, que é uma escravizada acorrentada sendo libertada, tá certo? Muito bonito, inclusive, né, diga-se de passagem. No item A, essa ação, né, do 25 de março, foi uma ação isolada de indivíduos ligados à ortodoxia da Igreja Católica e às igrejas pentecostais, instaladas desde o século XVII na província. Gente, não tem a ver com isso, tá? Pelo amor de Deus, nada com nada. A ação da sociedade libertadora, sociedades libertadoras que atuaram em vários municípios da província nos anos anteriores à abolição. Gente, havia todo um movimento abolicionista dentro do estado do Ceará, que eles iam, né, de município em município, muito pregando através também de seus jornais a questão da libertação dos escravizados, tá? Foi um movimento tocado e disseminado no Ceará todo, tá? Diga-se de passagem, tá? Então aqui o item B tá correto. Na C, grande industrialização na província do Ceará, que exigia outro tipo de mão de obra, a assalariada e não mais a escrava. Professora, AD, o aparecimento da cotonicultura. Gente, cotonicultura, produção de quem? Algodãozinho. Tá? No Ceará, que suprimiu a escravidão devido à mecanização e ao trabalho assalariado. Mecanização é uma palavra muito forte nessa época, né? Então, aqui, ó, errado. No item C, a grande industrialização na província do Ceará exige outro tipo de industrialização, gente. A gente se industrializou tão rápido assim?
Não, né? Então aqui, ó, de fato, o nosso item correto, o item B. Além disso, havia uma pressão também dos Estados Unidos, mas da Inglaterra, para que ocorresse a libertação aqui no Brasil, né? Porque aí eles meio que ameaçaram, ou vocês libertam, ou a gente não vai mandar mais produto industrializado para vocês. Tá? Ainda tinha isso, ainda tinha ameaça. Na sexta questão, eita, questãozinha também boa, que versa aí, né, sobre a questão econômica, né, histórica do nosso estado do Ceará, tá bom? No primeiro, na sexta questão, ele fala o seguinte: a respeito da política, da história política, econômica e social do Ceará. No item A, configura-se a partir da ocupação pioneira e prolongada dos holandeses, que constituíram um núcleo urbano desenvolvido, que depois originaria, ele não sai, o núcleo urbano de Fortaleza. Será? Tá? Será que foi a partir de uma ocupação pioneira ou, na verdade, foi necessário 3 tentativas, né, para que houvesse, de fato, aí, né, a instalação, o processo de povoamento, de colonização, né, nem povoamento não, que já tinha os nossos indígenas, mas de colonização aqui no Ceará, tá? Então, aqui, ó, errado. Item B. É marcado entre confrontos entre oligarquias que disputavam a terra e o controle político. Sim, lembram? Professor, o que são as oligarquias? São grupos políticos que vão disputar territórios, né? No caso dos nossos municípios. E isso muitas vezes utilizando de troca de favores. Professora, como é o nome dessas trocas de favores? Voto de cabresto, tá? Então aqui, ó, corretíssimo. No item C, tem como base principal a monocultura, voltada para o mercado exterior, primeiro com a cana-de-açúcar e em seguida com a carne de charque. Carne de charque, primeiro, né? Isso tem uma importância muito grande das oficinas de charqueadas do Aracati, logo no início, né? Então, aqui, ó, errado também. E a D se inicia com a ocupação do território a partir do Piauí e do Maranhão. Os caminhos de dentro, o caminho de fora, né? Como já dizia o Capistrano de Abreu, né? Só que aí, gente, a gente vinha muito também do Piauí, né? Não só do Piauí, mas principalmente a gente tinha vinculação pelo Maranhão até determinado período, 1763 por aí, a gente vai para a jurisdição do Pernambuco, de Pernambuco, tá certo? Então aqui também tá o que? Errado. Então nosso itemzinho correto, itemzinho B, ó. Perfeito, maravilhoso. E para combinar com toda essa perfeição, vou dizer aqui para vocês, aponta aí o QR Code para nossa tela para ver, né? E para fazer a sua inscrição para o nosso aulão, gente. Eita, professora! Gente, a tribo tá chegando mais uma vez na nossa querida capital Fortaleza para fazer todo o movimento. Professora, quando é que vai ser? Gente, vai ser no dia 25 de outubro, para realizar o maior movimento de revisão de véspera, tá? Gente, olha que nossas revisões vêm entregando tudo e mais um pouco, né? Totalmente voltado para o concurso, né, de oficial do Corpo de Bombeiros do Ceará. Além disso, a gente tem, vocês já sabem, que tem toda aquela infraestrutura, ó, maravilhosa, material impresso com alta qualidade. Ei, camiseta maravilhosa, gente, já vi, lindíssimas camisetas, tá? A questão também de todo um sistema de som, iluminação, gente, é um verdadeiro espetáculo, né? Ambiente climatizado, nada que você não vá ter de qualidade, tudo com a maior qualidade possível para o seu conforto e o principal, para o seu aprendizado, tá certo? Então, muita emoção, um dia de muita emoção, de muita ativação e principalmente, claro, o nosso conteúdo centrado, focado para a prova de vocês, tá certo? Então, cuida, aponta o celularzinho aqui para o nosso QR Code, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender aí de participar do nosso aulão de véspera. Eita, professora, um movimento pesado, né, de revisão de véspera que a gente vai realizar, tá certo? Então, cuida, porque, ó, vale muito a pena. Gente, isso aqui é um sonho, né? Está estudando para realizar mais um sonho e a tribo tá mais uma vez com vocês, tá certo? Então, meus amores, bora continuar que a gente ainda tem, ó,
muita coisa. Nós vamos nos despedindo daqui, tá certo? Nossos alunos do YouTube e vamos continuar com a nossa galera que tá pela plataforma, tá bom? Então, ó, um beijão e até a próxima. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!